Boa tarde a todos aqueles que, mais uma vez, me honram aqui com a presença nessa nossa reunião virtual para tratarmos um tantinho do tema da propedêutica jurídica, ou seja, no campo da introdução à ciência do direito, estudo do direito, e um tantinho da filosofia do direito, uma pequena introdução a este campo. Agradeço mais uma vez o apoio que nos concede a ANOREG do Paraná, seção do Paraná, presidida pela tabeliã do cartório do Boqueirão, em Curitiba, a doutora Mônica Dallavec. Nós estamos pelo menos nesta fase do tema da propedêutica jurídica, na penúltima das nossas reuniões. Como eu lhes antecipei há já 2 ou 3 das nossas reuniões, eu quero suspender um tanto estes nossos encontros, em virtude do volume de trabalho que tenho, tanto no tribunal, aqui sempre dou preferência, mas também com outras reuniões da própria ANOREG, do Brasil, Seção do Paraná, o nosso curso Registro sobre Registros, que continua em marcha, ao largo depois de 4 anos de reuniões lá pela Uniregistral. Agora estamos fazendo pela ANOREG do Paraná, sem ruptura, portanto, na continuação do curso, bem como o curso que fazemos pelo Colégio Notarial do Brasil, na Seção do Paraná também, às quintas-feiras pela manhã, e que prosseguirá depois dessa quinta-feira, a partir da quinta-feira que vem, lá da outra semana, com um novo título e com o apoio também da ANOREG, do Paraná, que será o tema Claves Notariais e Registrais. Além disso, eu começo a partir de amanhã, ainda a periodicidade vai ser melhor definida ao longo do tempo, o curso Caminhando pela Lei 6.015, no Instagram da ARPEN do Estado de Goiás. De modo que há uma série de atividades aí em curso, de par com, volto a dizer, com preferencial trabalho judiciário, e ainda também com a elaboração, já em via bastante avançada, acho que já venci 2/3 do livro, trabalhinho que será muito periférico em todo caso, mas acho que será útil, intitulado ABC do Direito Natural Clássico, ou seja, do Direito Natural Cristão. Pois muito bem, nós vamos hoje dar continuidade a essa nossa exposição de propedêutica jurídica, que nas últimas reuniões vem versando, ainda que de maneira muito concisa, o fecundíssimo pensamento de José Pedro Galvão de Souza. Nós estamos vivendo um período que pode ser de uma renascença cultural. Não só no Brasil, em todo o mundo. E no Brasil, particularmente, isso se nota, por exemplo, pelo volume de publicações de variada parte do país, de obras que nós, quando eu era jovem, era difícil conseguir acesso a essas obras em português. Então, temos visto aí publicações do padre Júlio Benvielle, de Serpião, de Garrigou Lagrange, de Santo Afonso Maria de Ligório, várias obras de José Pedro Galvão de Souza, e vai por aí afora. Uma série de obras muito interessantes que vão sendo publicadas por várias editoras aqui do Brasil. E não só isso, além das obras do Dr. José Pedro estarem sendo reeditadas, tanto pela Resistência Cultural do meu amigo Zé Loredo Filho, lá de São Luís do Maranhão, quanto, noutra parte, pela editora Magnífica, do Estado de Goiás. Há também grupos de estudo, formados em variada parte do Brasil, acerca do pensamento de José Pedro. E o que eu tenho de observar aqui é uma esperança realmente de que haja êxito nesse renascimento. Alguma coisa há de sobrar de tudo isso. Mas nós não devemos, enfim, apostar numa prognose como se tivesse consumado o êxito desse renascimento. Porque eu, outro dia, estudava
depois de uma leitura magnífica que eu recomendo, sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, escrita por Ricardo Garcia Villoslada. Outro dia me dedicava a ler um livro que me foi dado de presente pela minha querida amiga, a magistrada Raquel Caleal, sobre a vida de San Carlo Borromeu. E ali, logo na introdução, nós começamos a notar que, durante o século XVI, houve várias tentativas frustradas de fazer-se efetivamente um renascimento diante da decadência que se observara com o renascimento pagão e o advento da reforma. E algumas foram realmente frustradas. Iniciavam com grande esperança e depois não chegavam a bom resultado. Então nós temos também, nessa ocasião, temos essa paciência. Vamos vendo para onde vão os movimentos. No caso do pensamento do Dr. Zé Pedro, eu tenho observado, assim, com uma certa cautela, que há alguns pruridos liberais, alguns pruridos modernistas, ou seja, uma tentativa de dar uma perspectiva ao pensamento de José Pedro, desde o ângulo, por exemplo, da teoria dos direitos humanos liberais, da posição da democracia cristã, etc., quando isto não corresponde ao pensamento dele. Então nós precisamos, aqui, no meu modo de ver, respeitar a rigidez do pensamento de José Pedro. Podemos não concordar com isso. Cada um de nós é livre para concordar ou não com o pensamento dele. Agora, alterar esse pensamento para dar uma fisionomia que ele não tem, não me parece bem. Então, temos de prosseguir nesta caminhada. Bom, vamos hoje examinar, então, o capítulo 15º, que, aliás, é o último do livro, porque na sequência vem um adendo que será objeto um apêndice, que será objeto da nossa aula derradeira na quinta-feira desse curso. Esse capítulo concerne as constituições políticas. José Pedro aqui faz umas distinções muito interessantes entre Constituição política, dividido em Constituição da sociedade e Constituição do Estado. E, na sequência, examina o constitucionalismo liberal e a realidade constitucional. Esta obra foi escrita em fins da década de 50 e início da década de 60, publicada em 1967. E era o resultado de aulas, então, esta obra que eu estou referindo é essa, Iniciação à Teoria do Estado, resultado de aulas proferidas na Faculdade de Direito da Universidade, então, Católica de São Paulo. De modo que, de lá para cá, algumas coisas se alteraram, algumas deficiências se agudizaram. Talvez o tema até seja mais claro, num certo aspecto, em nossos tempos, do que era ao tempo em que a obra foi escrita. Por outro lado, alguns dos conceitos também foram perdidos ao longo do tempo. Essa é a vantagem de rever aqui esse capítulo da obra do Dr. Zé Pedro. Muito bem. Ele chama a atenção aqui, a partir que a expressão Estado de Direito, que seja com uma ideia de submissão do Estado à lei. Submissão do Estado ao direito objetivo. Hoje também já se fala em Estado de Justiça, ou seja, não é só a submissão à lei, mas um Estado que submete ao que é justo, ao id quod justum et. Mas aqui é que se põe a necessidade de nós vermos que o que é justo, é lido na pauta, por exemplo, que seria sugerida pelo Dr. Zé Pedro, desde o ângulo da justiça objetiva, do direito natural, e não meramente do justo determinativo, ou seja, o justo que seja objeto da vontade, da arbitrariedade do poder humano institutivo. Em todo caso, ele diz que o Estado de Direito é aquele que é o governo de leis, e não o governo de vontades humanas. Com todas as vantagens que já vinham advertidas desde a retórica de Aristóteles e que foram abonadas pelo pensamento de São Tomás de Aquino, no sentido de que o melhor é que tudo esteja previsto em leis, para evitar que as paixões dominem as soluções dos casos particulares. Então, melhor já dizia Aristóteles, que tudo seja previsto em lei, e que os governos também se submetam às leis, e não às vontades de turno.
Muito bem. Acontece que esse é um ponto também a considerar, que com o liberalismo, a partir da malfadada Revolução Francesa de 1789, firmou-se o entendimento de que a Constituição e o Estado de Direito e tudo que se diga com relação a essa instituição estatal e à vida política, tudo isso deve corresponder à ideia exclusiva da forma liberal, do modo liberal. O que não é verdade. Ou seja, nós tivemos regimes de Estado de Direito, de poder político submetido ao direito, muito antes do regime liberal, evidente. Eu mesmo aqui em aulas anteriores mencionei os episódios das chamadas primeiras constituições democráticas, que foram as constituições dos fueros espanhóis, em que o povo decidia quais os tributos a instituir ou aumentar, o povo decidia sobre o que era crime e o que não era crime, em reuniões assembleares da população, de todo o povo. Mencionei também a existência do mandato imperativo, em que os representantes das várias categorias do povo tinham de cumprir, observar rigorosamente o mandato, e não era um mandato representativo. Ora, todas essas situações mostravam a constituição efetivamente de um Estado de direito. Com a obra L'Esprit de Loire, de Montesquieu, que era, na verdade, uma visão peculiar, particular das instituições históricas da Inglaterra, elaborou-se um modelo teórico de separação de poderes que tratou de fragmentar a soberania, o que é a mesma coisa que dizer que soberania não existe, e atribuir a cada função política, chamada depois de poder político, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, o papel de frenar os demais outros poderes, com os resultados que nós temos visto extremamente frustrados na ordem real. Pois bem, um dos problemas que aqui avança o José Pedro, me parece interessante consignar, é que a Constituição política, entendida como Constituição da polis, possui, na verdade, um duplo sentido, ou pode considerar sobre dois modos. O primeiro aspecto é o da constituição da própria sociedade, ou seja, constituição social, como a sociedade se constitui. E a outra é a constituição, que poderia então referir-se como constituição estritamente política, ou seja, política em sentido estrito, que é a constituição do Estado. Ora, não parece que seja admissível que um grupo de constituintes reunidos em uma assembleia resolva, por sua disposição pessoal, constituir a sociedade como lhe pareça bem. Ou seja, a sociedade tem uma história. Cada sociedade tem a sua fisionomia. Por isso que nós tivemos essa observação ao tratarmos lá atrás das distinções das comunidades nacionais. Ou seja, a vizinhança nossa com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, não é o bastante para que nós identifiquemos nessas várias comunidades exatamente as mesmas características. Por quê? Porque a natureza dessas comunidades, a natureza concreta, peculiar, é resultado de sua história. A sua vivência histórica, a solidificação paulatina da sua cultura, em uma palavra só, a sua tradição é que se connaturaliza. Isso quer dizer, da afeição da natureza de cada comunidade. E não parece bem que, então, representantes dessa comunidade resolvam, ao elaborar uma Constituição, abandonar essa Constituição histórica, a Constituição cultural, essa sedimentação cultural, e querer elaborar uma nova sociedade. É o que se tem chamado de reengenharia social à luz de iluminados, gente que se supõe mais sábia para construir uma sociedade ex nihilo, ou seja, do nada, do que recolher aquilo que a sociedade é ao longo da história. É verdade, é certo que cabe às leis, e à Constituição não menos, e talvez com maioria de razão,
uma certa função paideica, ou seja, uma certa função pedagógica, corretiva dos maus costumes. Mas como considerar esses maus costumes? Só é possível considerar esses maus costumes em confronto com a lei natural. Em confronto, pois, com um preceito objetivo superior. E não meramente para atender a interesses aqui e ali relativos, sem um parâmetro objetivo. Portanto, é um problema interessante esse, que nós consideremos a Constituição Social de maneira distinta da Constituição Política. Esta, sim, deve ser objeto da criação, ou melhor dito, como veremos em seguida, da instituição política. E como fazer isto? Bom, isso deve fazer-se por meio, o mais possível, de uma observância da história, das circunstâncias, das condições, da conveniência de poderes, de atributos que devam atribuir-se ao Estado, sempre sem supressão ou interferência demasiada na vida social, na orgânica social, sempre sem usurpar a soberania social. Esse é o tema. Ou seja, essa é a ideia, que a sociedade consiga limitar o poder do Estado. Se reconheça a importância do Estado, não é aqui a adoção, José Pedro jamais advoga isso, a adoção de um sistema caótico, de uma anarquia, da ausência de poder político, nada disso, da ausência do Estado, não nada disso. Na aula anterior nós vimos como ele indica claramente que há esferas que exigem a atuação do Estado. Mas, respeitando essas esferas que são da natureza própria do poder político, reconhecendo até mesmo que o Estado é a parte social mais importante ou superior da sociedade política, não por isso ele deixa de ser parte. Harold Lasky, que foi um grande teórico do socialismo inglês, dizia isso muito bem. O Estado é parte que se especializa no interesse do todo. Parte. Exatamente isto, é uma parte do todo. E por ser parte, não é o todo, não absorve o todo. E não absorve também os atributos, os direitos, os poderes do todo. Ideal é que as constituições respeitem o mais possível, as constituições políticas respeitem o mais possível o fato histórico. Se nós fizermos a Constituição histórica, evitando que tenhamos de par com uma realidade nacional, uma normatividade constitucional que pouco ou nada lhe diga respeito. José Pedro menciona aqui na obra o fato de que a França teve em menos de 100 anos 13 constituições, graças ao sistema das luzes, não é? Dos iluminados que entendem de plasmar a sociedade de acordo com a sua ideologia. Se nós examinarmos a Constituição brasileira de 1988, nós vamos verificar que já houve dezenas de reformas e há inúmeros de seus preceitos que não são aplicáveis. Até hoje não se aplicaram. Por quê? Porque é a ideia de um Brasil legal que não corresponde ao Brasil real. Muito bem. Um outro aspecto a considerar, que é importante referir, está na circunstância de que as constituições não nasceram com o chamado constitucionalismo moderno, o constitucionalismo liberal. Já Aristóteles havia escrito dezenas e dezenas de obras de constituição das cidades-estado da época. E isso demonstra que nada há que não seja constituído. As nossas próprias casas têm a sua constituição, são feitas de algum material, têm seus pilares. E a sociedade também os tem. De maneira que não é imaginar que como é quase insinuado frequentemente, que a Constituição, o respeito, etc., os direitos individuais só nasceram com a Revolução Francesa. Bem ao revés, como nós sabemos da história deste malfadado movimento revolucionário. A propósito desse assunto da Constituição, eu não poderia deixar de mencionar
nesta aula, até como um complemento dessa posição adotada por José Pedro, duas obras de aparição relativamente recente. A primeira é esta, magnífica obra de Miguel Ayuso, grande professor, madrilenho, professor universitário, um catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Comillas, de Madrid, professor que foi da pós-graduação lá, ele agora está afastado da pós-graduação da Comillas, mas foi durante muito tempo professor também da pós-graduação. Esse livro chamado Constitución, el problema y los problemas, da Marcial Pons. É um livro de 2016, muito interessante, sem dúvida, em que Miguel Ayuso trata de uma série de problemas. Eu vou mencionar alguma coisa que está aqui no índice para que tenham ideia. A Constituição, primeiro, entre o neoconstitucionalismo e o pós-constitucionalismo. Ele examina bem um tema da moda, um tema moderno, que é o do neoconstitucionalismo, em confronto com o pós-constitucionalismo. Depois trata do problema da linguagem política e da ideologia constitucional, e vai por aí afora até chegar, enfim, ao problema do poder constituinte, problema dos direitos, terminando com uma referência muito interessante sobre o problema do direito natural e divino, chamando a atenção para o confronto desse tema com o dos valores do constitucionalismo. É um livro muito recomendável. Volto a mostrar aqui, Constitución, el problema y los problemas, de Miguel Ayuso Torres. E da mesma coleção da Marcial Pons, desta feita um livro editado por Miguel Ayuso, e um tanto anterior, porque é um livro de 2012, é esse livro, El problema del poder constituyente, Constitución, soberanía y representación en la época de las transiciones. Vem aqui. Esse livro tem coautoria de 4 autores, entre eles o próprio Miguel Ayuso, mas que conta aqui com a presença do professor Julio Alvear Telles, que é um professor chileno, jovem professor chileno, muito competente. Ele tem trabalhos muito interessantes na área da Constituição e também na área da liberdade religiosa. Ele tem um grande trabalho sobre o tema da liberdade religiosa. Vale muitíssimo a pena considerar esse trabalho dele aqui, que se chama Síntomas Contemporâneos do Constitucionalismo como Mitologia da Modernidade Política. Muito interessante. E mais 2 trabalhos do professor italiano Danilo Castellano, Constituição e Poder Constituinte, e um trabalho muito interessante de Juan Fernando Segovia, professor em Mendoza, na Argentina, que tem esse livro, Lei Natural, Contrato Social e Poder Constituinte en el Pensamento Anglo-Sajón e Francês. Trabalho muito interessante do Nano Segovia, que, a exemplo dos demais autores que eu mencionei, tem trabalhos, estudos muito interessantes na área do direito, e em particular do direito político. Muito bem. Com isso, nós preparamos-nos para a aula derradeira, que será, no fundo, um fecho, tratando também da questão do apêndice que está no livro do Dr. Zé Pedro, que faz um apanhado histórico das organizações estatais, das organizações políticas da humanidade, desde os tempos que se recolhem os primeiros dados dessas associações políticas humanas, que são naturais, como já sabemos. Bom, queria, ao encerrar aqui a aula de hoje, e mais uma vez agradecendo muitíssimo o patrocínio que nos é dado com a publicidade e com o valioso apoio desses banners eletrônicos, feitos pela equipe liderada pela Mariana Herrera, lá na Noruega do Paraná. Agradecer a essa entidade paranaense que faz, enfim, aquilo que é necessário, né, que é uma divulgação para que nós tenhamos esses nossos encontros. Essas aulas dadas aqui de propedêutica jurídica serviram para
para aferir o interesse, para verificar se nós podemos formar um grupo mais à frente para estudar de maneira sistemática esta matéria. Fizemos aqui quase sempre aulas um tanto dispersas, uma certa diáspora de temas. Ainda assim, no tema da iniciação à teoria do Estado, a frequente impossibilidade de alguns contarem com um texto básico para acompanhar as aulas ou para depois meditar sobre o assunto, fez com que nós tivéssemos um pouco mais de dificuldade do ponto de vista pedagógico. Mas o importante era a saliência dos temas, primeira questão, e verificar o interesse que isso desperta. Ou seja, há interesse em termos reuniões para tratar da propedêutica jurídica, em particular de temas de direito público. Então, esse foi um dos objetivos aqui desse curso, que se iniciou há muitas aulas passadas, a pedido de uma das alunas habituais nossas, a doutora Amanda Gil, que gostaria de ver essa matéria da propedêutica jurídica sendo tratada. Aí, no meio das aulas, eu me dei conta de que eu não estava muito satisfeito com o teor da propedêutica jurídica, ou seja, achei que seria melhor nós avançarmos para outros temas, e isso acabou se fazendo. Mas convenhamos, um tanto sem método. A coisa foi mais ou menos de acordo com a aptidão do dia, por assim dizer. Então, fica pelo menos aqui a experiência de nós vermos se à frente fazemos algo mais organizado. Ou seja, que seja possível talvez acompanhar-se de um texto básico, que nós possamos uma certa documentação para não se perder a exposição sem mais. Por outro lado, eu queria mais uma vez aqui dizer do meu contentamento com o lançamento, ainda nesse período de custódia domiciliar, desse livro Os Usucapião Julgados para o Extrajudicial, que eu tive a ocasião de organizar e prologar. É um livro com 16 autores. 16 autores. Fizeram uma pesquisa muito, muito boa, de toda a jurisprudência, ou de grande parte da jurisprudência nacional, sobre o tema da usucapião, que, como sabem, passou a interessar aos advogados, notários e, sobretudo, registradores imobiliários, pelo fato de que o Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 1071, ter instituído esse novo processo para o usucapião, que é o processo extrajudicial. E deu, na verdade, ao registrador uma função bastante próxima à de um juiz, para não dizer que ele deu função judicial não jurisdicional, a de julgar o usucapião. E, de algum modo, deu ao notário, interessante considerar isso, uma função que também era judicial no tempo do Código Processual Civil de 1973, aqui no Brasil, que era de definir, no primeiro momento, se a posse é ou não a do usucapione, ou seja, se a posse objeto é uma posse para a prescrição aquisitiva. Então, esse trabalho é muito interessante porque recolhe uma jurisprudência administrativa e contenciosa a que não tinha frequente acesso o grupo a que a obra é particularmente dirigida. É claro que isso também pode interessar aos juízes, promotores públicos, etc., mas, sobretudo, penso que é interessante para advogados da área do direito imobiliário, notários e registradores públicos. Eu fico satisfeito. Também me satisfez o fato de que o meu querido amigo desembargador Fábio Della Vecchia, do Tribunal de Justiça do Paraná, fez aqui a apresentação, prefácio desse nosso livro. Vamos lá, agradecendo. Doutora Margarete Maia há de ter recebido a minha mensagem dizendo que no domingo prestei uma particular referência ao seu amigo desembargador cearense, que faleceu na semana passada. Doutora Laura Porto, que é uma das coautoras aqui do livro, muito boa tarde. Doutor Gustavo Baratieri, boa tarde. Estimado amigo, doutor Hilário Lula, boa tarde. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, muito boa tarde. Doutor Mário Martinelli, que tem sido
uma presença constante e muito simpática aqui entre nós, muito obrigado. Estimada amiga Viviane Berton Chaves, grande magistrada aqui no Estado de São Paulo. Doutora Rodrigues Nina, minha aluna há tanto tempo, né? Quanto acho que faz uns 10 anos que não a vejo. Foi minha aluna durante o período preparatório, quando ainda não era, como é agora, uma grande registradora aqui no Estado de São Paulo. Dr. Jefferson Kanashiro, muito boa tarde. Maria Eduarda, que bom que a vejo já participando aqui da aula. Maria Eduarda é uma estudante de Direito, integrante de uma família toda de juristas, terceira geração de juristas na família dela, pai jurista, irmão jurista, tio jurista, mãe jurista, avô, bisavô, vai por aí afora. Maria Eduarda tem uma grande trilha aí pela frente. Dr. Renato Lana, estimado amigo, presidente do Colégio Notarial do Brasil, da seção do Paraná. Dr. Marcelo Taca, que é sempre o meu grande candidato pelo quinto constitucional lá para a magistratura aqui do meu estado de São Paulo. Seria um grande nome para a magistratura paulista, não tenho dúvida. Dr. Denis Martins, muito boa tarde. Professora Vanusa Arruda, minha colega na magistratura, doutora Danira Fu. Kátia Jonas Dias, assistente minha lá em Guarulhos, não é? No curso de pós-graduação. Dr. Luiz Felipe Dávila, meus cumprimentos. Dr. Jonatas Andrade, meus cumprimentos. Muito obrigado. Dr. Joel Lawande, obrigado. Dr. Tiago Bana Franco, boa tarde. Querido amigo Fausto Mota, muito boa tarde. Eu acho que o senhor está se referindo não a mim, né? Muita gentileza. Vamos ver, eu vou atribuir esse seu comentário generosíssimo ao fato de que talvez o senhor melhor dirija isso ao doutor José Pedro. Realmente ele, sim, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já produziu. Foi um grande professor. Grande alma. José Pedro foi, sobretudo, uma grande alma. Mas muito obrigado. Aqui entra no tema do exagero. Muito obrigado. Vou agradecendo a todos. Doutora Delma, saudade. Pois é. Olha, muito obrigado a todos. Caro amigo Zé Roberto, também estou vendo aqui. Olha, eu agradeço. Eu tomo naturalmente essas referências assim entusiásticas, quase sempre como um modo de me entusiasmar a prosseguir. Mas eu quase sempre prefiro ver isso como um aviso daquilo que eu deveria ser. Sabe? Deveria ser. Uma demonstração. Olha, torne-se isso que nós estamos querendo generosamente atribuir. Mas muito obrigado. Serve de estímulo para essas nossas reuniões. Serve de estímulo, porque o que ocorre é que essas reuniões, como eu disse no início do nosso encontro aqui, acabam me tomando o tempo de outras atividades a que eu sou chamado muitas vezes por dever de Estado. Então, isso me leva a ter que trabalhar em outro horário. E isso me custa, já não sou menino, claramente, se vê claramente, não é? Mas, enfim, muito obrigado. Eu me sinto animado graças a esta manifestação de todos. Meus caros, então na quinta-feira nos veremos. Quem puder estar amanhã, veja, amanhã a aula, eu vou até marcar aqui na página da Anoreg, Paraná, às 10h30, e o curso se chama Registros sobre Registros. Maria Isabel Dipp entrou aqui, muito boa tarde, Maria Isabel. Gostaria que estivessem lá nessa aula, porque, embora o tema seja de registro imobiliário, embora venha numa sequência, ele frequentemente, não é toda aula que isso ocorre, claro, mas ele frequentemente envolve algumas questões gerais do direito, alguns temas de direito político, alguns temas de filosofia do direito, e são quase 200 aulas. Eu tenho a impressão que a aula de amanhã, eu não sei se é a 195ª ou 196ª, uma por semana. Todas essas aulas estão sendo levadas para a página da editorial Lepanto, que tem publicado ultimamente os meus livros,
exatamente para permitir acesso a elas, porque são aulas que correspondem aos livros já publicados com os textos. Os textos dessas aulas, pelo menos em parte as que estão agora sendo ministradas, não, porque o livro está indo para a gráfica. Mas as aulas anteriores são todas objetos já de 3 tomos desta série Registros sobre Registros. Então permitem, como deve ser, o acompanhamento documentário. Não basta simplesmente nós seguirmos, enfim, ouvirmos, né? É preciso repensar, ler com calma, retrilhar o caminho, não é? A leitura é isso. Os senhores têm a tarefa de retificar os meus enganos. No fundo, é isso que se passa. Então, eu os convido, então, amanhã a estar nessas aulas, sobre registros, e aí amanhã eu faço a propaganda da aula da quinta de manhã, com que nós vamos encerrar o Notas sobre Notas, para na semana seguinte começar o curso de claves notariais e registrais. Muito obrigado a todos e, quando menos, nos vemos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira.